Novo Chevrolet Sonic RS 2027, versão top de linha. Vamos neste vídeo apresentar uma avaliação completa desse modelo SUV compacto, concorrente do Volkswagen Terra, do Renault Kardian, do Fiat Pulse. Mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado das novidades do setor automotivo. Então o Chevrolet Sonic RS, um novo SUV compacto, lançado recentemente pela GM do Brasil. Aqui a versão top de linha, que é a versão RS, ele tem preço sugerido aí em julho de 2026, em torno de R$140 mil, nessa configuração top. É uma versão ainda abaixo, que seria a versão Premier, que na minha opinião até melhor relação custo-benefício. Esse modelo, do jeito que ele está sendo mostrado, ele custa um pouco mais caro, preço de lista em torno de R$143 mil, por conta da pintura, que é exclusiva, um cinza Urano, e também por conta desse o elemento emblema da Chevrolet, que é iluminado em LED. Em termos dimensionais, ele é baseado na plataforma do Onix, tá? Então ele tem um entre-eixos de 2,55 m, mas ele é bem maior que o Onix, né? O Onix mede 4,15 m de comprimento, esse modelo ele mede 4 metros e quase 4,23, 4,228. Ele é um pouquinho mais largo do que o Onix. Ele tem 1,77 m de largura, um pouquinho mais largo do que o Onix, mas por conta desses apliques laterais. A altura dele é 1,53 m, também bem mais alto, cerca de 10 centímetros mais alto que o Onix, e ele tem aí uma altura livre do solo de 20,1 centímetros. Então uma altura livre do solo bem típica de SUV. O grande destaque do Chevrolet Sonic é exatamente o design, né? Então ocorreu uma alteração aqui na carroceria que o tornou mais longo, sobretudo na traseira, né? Esse aumento de comprimento foi decorrente principalmente na traseira. A GM chama esse modelo como um SUV coupé, talvez para colocá-lo em competição direta com, por exemplo, o Fastback da Fiat ou o Nivus da Volkswagen, mas acho que ele é mais concorrente do Terra e do Pulse, tá? Inclusive em preços. O grande destaque realmente é o design. Na traseira, ele muito parecido aí com o Chevrolet Equinox elétrico, né? Com essa lanterna totalmente interligada. E a frente também é bem diferenciada, né? Em relação ao Onix, né? É uma frente aí com um sistema de posicionamento diurno na parte superior e a iluminação na parte inferior. Então ficou um visual aí realmente bem interessante do Chevrolet Sonic RS top de linha, versão top de linha desse SUV. Entre os seus concorrentes que a gente pode apontar, como o Pulse, Terra e Kardian, ele é o maior de todos, com 4,22 m, e isso acaba se refletindo no porta-malas, que é o maior da categoria, 392 litros, né? Um porta-malas realmente bem interessante. E ele tem inclusive step, que inclusive agora tem muitos carros, né, brasileiros que não tem step, e esse aqui tem step. Então um step menor, né, com 115 centímetros, é um step temporário, mas pelo menos é um step. Ele vem com pneus bem típicos de SUV, né? 205/50, né? R17, essa configuração com rodas 17 polegadas, mas a Premier também é. Apesar de ele usar a mesma plataforma do Onix, a mecânica é diferente. A gente vai mostrar aqui, ó. Aí a gente tem a mecânica dele, é um motor 1.0 turbinado, é um motor muito bom. Só que no lugar de ser o motor do Onix, é o motor do Tracker. Então ele tem a diferencial de ser injeção direta, com transmissão automática de 6 velocidades, com conversor de torque. Então um sistema muito robusto aí, tá? E um bom desempenho, né? Ele, por ser injeção direta, ele é ágil do que o Onix convencional, que o Onix, né? Ele tem 18,9 kgfm de torque com etanol, 18,3 com gasolina, e a potência sempre 116 cavalos. Vamos dar uma olhada no interior do Sonic. Aqui, o espaço traseiro muito bom para 3 passageiros, lembrando que 2,55 m de entre-eixos, né? E ele tem um acabamento interno que eu também acho muito bom. Um acabamento com revestimento em couro preto e alguns detalhes em vermelho, como por exemplo o cinto de segurança. O interior é muito parecido com o do Onix, tá? Não tem grandes alterações, exceto algumas inserções em material macio no painel, que deixou aí com um aspecto bem mais sofisticado. Em termos de segurança, vem com 6 airbags,
Ele tem um sistema ADAS com centralização automática em faixa, frenagem autônoma de emergência, não tem o piloto automático adaptativo, mas tem, por exemplo, essa configuração top de linha, ele vem com o farol alto automático também. O painel digital incorporado com a central multimídia, que inclusive compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ar-condicionado, ele é digital com uma zona de climatização. Você tem aí o câmbio automático de 6 velocidades, o volante com excelente empunhadura, com ajuste de altura e profundidade. E aqui a gente tem aí também um porta-objetos central com um descansa-braço central. Na parte traseira, duas conexões USB. E na parte dianteira você tem uma conexão USB e uma conexão USB-C, certo? Então é isso, pessoal. Agora vamos a uma avaliação dinâmica do novo Sonic RS, versão top de linha, 1.0 turbo com injeção direta 2027. Vamos começar aqui com a avaliação do novo Sonic RS 2027, né? Carro com partida por botão. A gente já mostrou todos os dados aí, né? Nós estamos conseguindo aqui em Brasília uma média aí de 12,5 km por litro de gasolina. Tô achando o consumo bom, tá? É um carro, um SUV compacto, que ele tem baseado na plataforma do Onix, né? Porém, com uma suspensão muito mais adequada. Ele tem uma altura livre do solo de 20 centímetros, então isso melhora bastante a usabilidade em pisos de baixa qualidade. E como diferencial, então em termos de espaço interno não tem grandes alterações. O que a gente percebe uma grande evolução em relação ao Onix, primeiro, desempenho, porque ele adota um motor 1.0 turbo, que é com injeção direta, então ele tem em torno de 3 kgfm de torque a mais. Com isso ele mostra-se bem mais responsivo. Você pode observar que as retomadas de velocidade são muito melhores. Ele acelera de 0 a 100 em cerca de 10 segundos e ele é mais disposto. Além disso, no Sonic, observa-se que a GM adotou um isolamento acústico e também de vibracional bem melhor do que no Onix. Então é um carro que se mostra mais refinado do ponto de vista de passeio, né? A suspensão realmente ficou muito agradável. Ele tem novos amortecedores, a calibração de suspensão é completamente diferente. Ele tem aqui a direção com assistência elétrica. E em relação a sistemas de assistência à condução, vocês podem ver, ele tem o auxiliar de centralização automática em faixa, né? Eu acho que está faltando apenas em termos de ADAS, eu acho que está faltando apenas o piloto automático adaptativo, né? Mas ele tem o mais difícil de você conseguir implementar, que é a centralização automática em faixa. De qualquer forma, ele conta também com acionamento automático do farol alto e ele tem também a frenagem autônoma de emergência. Então, recursos muito interessantes em termos de assistência à condução, mas ele não tem nenhum nível de eletrificação. A GM está preparando os seus motores eletrificados, inclusive parece que a fabricação será na unidade de Joinville. Algumas notícias, rumores, não é nada oficial, mas deve, muito em breve, esse motor do Sonic receber algum nível de eletrificação, seja por meio de um sistema híbrido leve ou mesmo por um sistema HEV, que seria o ideal, né? Tornaria ele ainda muito mais econômico. Porém, mesmo um sistema, mesmo que for, por exemplo, um sistema PHEV, mesmo que for um sistema MHEV, um híbrido leve, já seria bem interessante, porque a gente já sabe que mesmo sistemas híbridos leves, apesar de eles não oferecerem aí um grande melhoria em termos de consumo de combustível, a gente sabe que eles trazem uma vantagem em termos de, por exemplo, alguns estados eles oferecem isenção de IPVA para modelos com sistemas híbridos leves. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, né? A gente está aqui passando na granja, no Balão do Torto. Aqui no Distrito Federal, especificamente, mesmo modelos com
hibridização leve, como por exemplo o Pulse Hybrid, que tem um sistema mild hybrid, eles têm isenção de IPVA, então isso é uma grande vantagem. Evidentemente que você tem que fazer um cálculo aí, porque em geral o sistema híbrido, o modelo híbrido, ele custa um pouco a mais, então você tem que ver quanto que você vai economizar de IPVA, por quanto tempo, e se vale a pena pagar esse diferencial a mais, porque em termos de consumo de combustível, a diferença, apesar de existir em cidade, ela não é muito pronunciada. Agora, se fosse um sistema híbrido completo, um HEV, por exemplo, aí sim você tem uma grande vantagem em termos de redução de consumo. No geral, o Sonic, ele realmente ficou bem interessante. O Sonic nessa configuração top de linha, por conta desses sistemas de assistência à condução, ajuste de suspensão realmente muito bom. E aqui eu vou pegar uma Clive aqui no acesso à Granja do Torto, que inclusive está passando aí agora o Capital Moto Week, né? Uma série de shows aí com o pessoal de moto, mas eu não vou até lá. Mas assim, a gente tem esse grande aclive aqui, e você pode observar que realmente ele se mostra muito disposto, por conta desse motor com injeção direta, diferenciado em relação ao motor do Onix, né, que é um motor com injeção indireta. Então isso eu gostei bastante, e gostei realmente em relação à suspensão. Posição de dirigir, você fica mais elevado do que o Onix e um pouco mais baixo do que o Tracker, que o Tracker é um dos SUVs com maior altura livre do solo, que posiciona o motorista numa posição realmente bem elevada. O Sonic é meio que um meio termo assim, né? Então, como concorrente aí do Terra, do Pulse e do Renault Kardian, acho que ele está muito bem competitivo em relação a preços, né? Ele é o maior deles, né? Como a gente já mostrou, em termos de dimensões, 4 metros, quase 4,23 metros contra 4,15, por exemplo, seus concorrentes, né? Principalmente o Terra e o Kardian e o Pulse também. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da avaliação dinâmica aqui do Chevrolet Sonic RS 2027, versão top de linha desse SUV compacto da Chevrolet do Brasil.